Boa noite, pessoal. Então, estamos com mais um Paramedic Podcast. Estou hoje à noite, entrevistando dois grandes amigos da antiga aqui. Meu amigão Ângelo, enfermeiro Ângelo Tressoldi, que é o coordenador aí do SAMU de Canoas, né? Vamos trocar uma ideia aí sobre tudo que aconteceu aí nesse mês de maio, essa tragédia que aconteceu em Canoas, como é que foi a evacuação, como é que foi toda a história. Tem muitos atendimentos aí, o SAMU, olha, o SAMU matou a pau aqui em Canoas. Temos também aqui meu grande amigão Juliano Jardim, condutor aqui do SAMU de Canoas também, que fez um baita de um serviço. Também a gente vai trocar uma ideia aqui, vai falar tudo sobre o que aconteceu aí em Canoas. E também quero conversar um pouquinho com ele para ele contar a história aí que ele viajou para fora do Brasil, né? Uma experiência de condutor socorrista bem bacana. Então eu queria conhecer um pouquinho também essa partezinha dele, né? Então, só para se apresentar aqui, o Ângelo vai apresentar aqui, vai contar um pouquinho dele aqui, né? Como é que começou a carreira, como é que foi a escolha, como é que veio tudo, querer trabalhar no SAMU e tal. Eu já conheço ele bem da antiga já, né? Juliano também vai contar a história de vida dele, como é que tudo começou. E depois nós já vamos prosseguir e já vamos falar aí sobre essa tragédia de maio. Certo? Pode começar aí, Então, boa noite, pessoal. Agradecer ao Luciano pelo convite, né? Uma grande satisfação estar aqui participando, né, desse podcast. Luciano, história de vida longa, né, cara? Porque eu iniciei com 19 anos de idade como TARM do SAMU Porto Alegre. Tá? Muito tempo atrás. Aprendi muito, né, cara? E comecei a construir essa carreira, comecei a pegar o gosto pelo pré-hospitalar, pelo serviço de E era na urgência. época que tinha os rádios HTs ainda, né? Não, Nossa, não, sim, com certeza. era os HT e o HF. É, Eu me lembro, é agora eu me nessa lembro. época, cara. Eu era técnico aqui de São Miguel em 2005, acho. Isso aí, exatamente. 2005, o macacãozinho amarelo ainda. Amarelo, macacão amarelo. E nessa época, então, fiquei um ano como TARM, né, do SAMU Porto Alegre. E depois fiz um teste no SAMU estadual na época, Sim. metropolitano, né, na época metropolitano. E passei no teste e entrei como TARM e depois virei ROP, né, virei rádio operador. E fiquei 6 anos nessa função. É absurdo o que eu aprendi, o que eu consegui desenvolver, né? Comecei meu técnico lá, depois fui pro resgate voluntário em Gravataí, fiz parte dos Anjos do Asfalto lá. Ah, show Fiquei de um bola, é bom tempo lá verdade. também, o pessoal, top demais, né? Aprendi muito lá também. E aí depois, associando os serviços, fiquei na regulação, comecei como técnico do SAMU de Canoas. Fiquei, eu acho que uns 11 anos, 12 mais ou menos. Depois, nesse meio tempo, fiz a faculdade e virei enfermeiro e a vida inteira Show. praticamente trabalhando. Uma baita experiência, né, cara? A vida Ah, tá inteira louco, uma praticamente baita no pré. experiência. E o Juliano, Juliano, top. Esse condutor é top, cara. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Luciano aí pela oportunidade também. Mais uma oportunidade, né, que você está me dando aí, né? Bom, Luciano, a minha trajetória foi um pouquinho diferente, né? Iniciei tudo como bombeiro civil, né, em 2014. Iniciei como bombeiro civil. Ingressei no corpo de bombeiros militar como bombeiro comunitário, né, da antiga ESBO, né? E vim trabalhando de bombeiro civil e sempre tive uma certa curiosidade de trabalhar em ambulância. Quis me aprofundar mais, né? E foi aonde eu conheci a escola paramédica, onde conheci o Luciano também, né? E vim juntamente com o Luciano, fiz o primeiro curso Se naquela época, qualificou, né? fez curso, né? E é um cara que ele tem um padrão, né? Então, a gente às vezes acha que é só fazer curso. Não, não é só fazer curso. Tem que ter um cara tem que ter uma índole, né? Passar numa entrevista, o cara tem que saber falar. Hoje em dia, o pessoal só se preocupa em fazer curso, mas não esquece que também, além do curso, óbvio, o cara tem que ter uma apresentação pessoal, né? O cara tem que ser um cara de respeito, que saiba humanizar o atendimento, isso aí é muito importante, então, numa entrevista. E, aliás, eu sempre te falava, né, que eu tinha um sonho de trabalhar no Samu Canoas naquela época, né? Ingressar na área, né? E contigo trabalhando, as Ou oportunidades, graças a ti também. fez algumas remoções também para. Isso, correto. Teve uma história grande, né? E graças a Deus consegui oportunidades grandes, eu consegui ingressar no Samu Canoas. Depois ingressei na Unimed, Vale dos Sinos. Eu consegui me manter, buscar cada vez mais conhecimento. Tive a oportunidade de ir embora do país, né? Sonho da minha família, já tinha planos já.
E aonde lá, sim, lá eu corri atrás, não parei no tempo, né? Qualifiquei, aprendi por ser italiano. E lá no exterior, tu ficou em quais países que tu trabalhou com serviço de ambulância? Eu trabalhei na Itália, primeiramente, né? Uhum. Fiz a qualificação de 1 ano e meio, né? Socorrista deles lá, 1 ano e meio, a qualificação deles. E E na Itália, como é que é o nome? Como é que é o... Tu era condutor? Tu era socorrista? primeiramente na Itália tu ingressa como socorrista, né? Não pode conduzir, né? Tem que aprender todo o serviço de salão, ali, né? Para te depois poder sim passar a condutor. Tem que adquirir no mínimo 6 meses de serviço no salão ali da E a habilitação viatura, né? para ser condutor, tem alguma habilitação especial, alguma coisa? Tem até uma certa curiosidade, né? Diferente nossa do Brasil aqui, que é necessária a categoria D, né? Fora do país não é necessária. A categoria B já se conduz a ambulância, né? Claro que a instituição, ela mesma te dá o curso, né? Uhum. Curso de condutor de veículos de emergência. Sim. Então, tudo a instituição te dá, né? Todos os benefícios, né? Não só na ambulância, como tive a oportunidade de ingressar na Defesa Civil também do país, né? E automaticamente fui convidado também para ser bombeiro florestal, onde eu consegui me qualificar também. E além da Itália, né, que tu falou, qual outro país que tu... Consegui trabalhar em Portugal. Portugal também. Isso, no bairro Amadora, né? Consegui trabalhar no serviço de ambulâncias também. E lá em Portugal, como é que era o nome do serviço? Tu também era socorrista? Trabalhava de socorrista? Sim, socorrista. Só que lá era uma central do 115, né? Lá Portugal é 115 Isso, o prefixo. correto. E qual o número lá da Itália, Isso. que é o serviço de emergência? É um serviço unitário, né? É um número unitário só. É uma central que cai lá direto, né? É bem diferente. Eu não consegui aprender muito bem essa questão. Eu fiquei mais no serviço de transportes lá, primeiramente, né? Entendi. Mas os mesmos cursos que eu fiz da Itália eu consegui atuar. Na Itália, sim. Na Itália era o serviço sanitário, o 118, né? E o 115, o 112, se não me engano, me foge a memória, era um número da central deles lá. Mas do serviço sanitário de ambulâncias, o 118. Daí tu sentiu essa saudade de voltar pro Brasil? Como é que foi? Nossa, desde o começo. Aguentou? Né? Desde o começo. É triste, né? Mas a gente sente saudade. Para nós que é socorrista, que a gente trabalha e faz serviço de rua, a gente não é saudade da tragédia, mas em si a saudade daquela correria, né? Em si, né? Sim. Lá na Itália era muito mais parado, né? A gente atendia muito mais pessoas idosas. Igual a enchente que a gente teve em maio aqui, a gente tinha muito lá na Itália também, né? Eu atuava muito pela Defesa Civil. Sim. E incêndio florestal direto também. Consegui uma medalha, né? Graças a Deus. Consegui uma medalha antes de ir embora, né? De honra lá dele. Parabéns, show de bola. Continuando a conversa, então, eu queria falar com o Ângelo, cara. Eu tô curioso para saber, a gente tava nessas correrias todas, mas no fundo, ninguém sabe o que aconteceu ali dentro do SAMU. Como é que foi a questão da evacuação ali do HPS, que a água de uma hora para outra começou a vir. E como é que foi esse pavor aí, o pessoal se conversando e tentando montar um plano de ação para tentar evacuar o HPS, é isso aí. Então, gostaria que tu contasse em detalhes para nós. Como eu estava te falando, né, Luciano, a gente já iniciou os trabalhos na sexta à tarde, né? Dia 3. No dia 3, por volta das 14h30. Defini, então, abrir mais um recurso no município, porque a Rio Branco já tinha iniciado os alagamentos, bairro Fátima também em alguns pontos. E a Defesa Civil e os chamados para a regulação estadual estavam muito altos, né? Em relação referente a essa questão, né? Pacientes com hipotermia, até mesmo o próprio pavor das pessoas, né? E, querendo ou não, os outros chamados também em si, dentro do município, estava muito alto para as equipes e não estavam conseguindo dar conta. Não, só imagino. Às vezes a brigada parando vocês na rua, pedindo apoio à população, pedindo apoio, não tem ligação, não tem luz, não tem nada. E fora os chamados entrando pela central, chamando vocês, né? Imagina o caos. E então a gente solicitei então um apoio, né, de alguns profissionais, né, que graças a Deus o SAMU Canoas conta com uma equipe extremamente qualificada. O pessoal show muito de bola. proativo, parabéns né? Pros guris aí, olha. Então eu solicitei, quem me apoiou no início do primeiro momento, ali na primeira VTR que a gente montou, né, viatura, foi o enfermeiro Thiago,
e o condutor Clayton, né? Que são dois caras fantásticos, assim, né? Tu pegou a reserva técnica. Peguei uma reserva, que não é uma equipe que fica no trecho, né? As 6 ambulâncias ficaram no trecho normal, eu liguei pro estado, fiz um contato e abri essa outra equipe, né? Uma equipe extra para auxiliar nos atendimentos. Até teve primeira vez que eu tive contato com água, que me molhei, enfim, foi no bairro Fátima para socorrer uma menininha que estava em uso de CPAP por concentrador, ela era traqueostomizada, então com CPAP e a Defesa Civil passou esse atendimento para nós, né? A gente se encontrava ali sem luz, imagina. Guilherme Michel, bem perto do viaduto da Mauá, um carro da Defesa Civil nos atacou e disse, cara, tem uma menininha ali no fundo do Fátima, onde a água já tá quase na cintura, tá sem luz, a gente não tá com o nosso barco, eu preciso de apoio. Aí eu falei pro Thiago, cara, a gente vai ter que assumir essa bronca aí, porque, querendo ou não, a gente sabe, né? Concentrador, sem energia elétrica. Né? Tava só na bateria. Uma menininha com paralisia cerebral, então acamada, enfim. Deslocamos pra lá. Falei pro Clayton, o condutor, cara, não bota a ambulância na água, qualquer coisa a gente para e a gente vai a pé mesmo. Né? E foi o que aconteceu. Chegando num momento, a água muito alta, a ambulância não tinha como ir. Pedi pro Clayton ficar na viatura e fomos, então, o Thiago e eu deslocamos, né? Mapeei pelo GPS do telefone celular mesmo, aonde era. Quando a gente chegou, a família desesperada, né? Tinha essa menina na cama, a mãe dela totalmente apavorada. Eu falei, senhora, a gente vai ter que sair daqui. Né? Não dá pra ficar. Ela disse, moço, mas como é que a gente vai fazer? Ela é uma... Né? Ela não tem... Ela interage muito pouco, né? Quase não tem interação familiar, enfim. E a gente pegou aquelas... não sei como é que dá banho em criança, que era como se fosse uma caminha assim que tu abre pra dar banho, né? E aí eu falei pro Thiago, tipo, cara, vamos improvisar uma padiola aqui. Aí a gente pegou um monte de travesseiro, botou em volta dela. Só que quando a gente foi sair da casa, a água já tava acima da cintura. Meu Deus. E aí a mãe dela, cara, rezando o Pai Nosso no nosso lado. E aí segurando o cilindro de oxigênio. E a gente suspendendo, né? Bem em cima, aquela improvisação ali de padiola, e a gente foi com ela no ar umas 5 quadras até chegar na viatura. Nossa, então isso aí foi o começo, já foi na Rio Branco. Já começou então, aí, cara. Então a Matias nem tava... A Matias não tava alagado. Então já foi um baita de um atendimento, olha, na Rio Branco. E se não fosse tu ter ido lá com a equipe, né? Vocês ter ido lá, imagina. Cara, eu sempre costumo dizer, né? A gente, é o nosso trabalho, né, Luciano? A gente tá sempre em prol de auxiliar as pessoas, né? De fazer o nosso melhor. E graças a Deus, né? A gente pôde fazer isso, né? Teve a condição também física para isso, porque não é fácil, né? Tipo, tu te colocar nessa situação, tu tem que ter a mente muito clara que tu tá ali pelas pessoas, né? Para auxiliar o próximo, né? Sim, top. Não, depois disso eu tava conversando com o Juliano. A esposa do Juliano me ligou apavorada que ele tava sem contato. Parece que ele tinha deixado o celular nessas correrias, deixou o celular cair na água. Não sei o que aconteceu, faltou bateria. Então tua esposa, tu tava nessas correrias todas e tava virando, acho que virou plantão e tua esposa tentou contato contigo, né? Conta essa história. Bem desesperada, né? Por fim acabou, esquecendo. Então, acostumado a avisar a esposa toda hora, vai na padaria, avisa a esposa, vai dá uma no mercado, vai na esposa. E aí ficou um tempão sem avisar a esposa já se apavorou. Mas nós tínhamos um porém, né? E o que acontece, né? Eu acho que a tua esposa me ligou também pedindo contato. Não foi só vocês dois estavam juntos na ambulância. Na verdade, nós estávamos em 6, né? Porque daí a gente começou com aquela equipe em 3. E depois que a gente fez eu tinha visto vocês passar por mim, que eu tava ali embaixo do viaduto, né? Então. Exatamente. O que acontece? Depois que a gente fez aquele resgate daquela menininha, a gente deslocou pro pronto-socorro para ficar à disposição, né? Sim. Porque tinha toda aquela questão dos pacientes do pronto-socorro. Durante a madrugada, mais 2 colegas me ligaram. Que daí foi o Gleimar que me ligou, né? Colega também excepcional, um cara assim, com conhecimento absurdo, né? Muito safo, né? E ele me ligou e disse, Ângelo, tu precisa de ajuda? Cara, isso eu acho que era o quê? 11 e pouca da noite, quase meia-noite. E eu disse, cara, eu tenho... Pode ser, vem me ajudar, mas eu preciso de um condutor. Foi aonde que entrou o Juliano se colocando à disposição. Ângelo, eu tô pronto, tô de prontidão, posso ajudar? Pode. Daí foi aonde a gente conseguiu montar a segunda. O Juliano sempre prestativo, né? O Juliano sempre prestativo. Na verdade, assim, cara, foi o que auxiliou muito a toda a situação que a gente passou, foi a proatividade dos colegas lá.
Mas me diz uma coisa, tipo assim, a gente não imagina, pô, tu tava ali na Rio Branco, né? Tava resgatando ali. Umas 18 Só horas, que mais ou menos. E não tinha começado ainda ali na Na Matias. Matias, ainda não. Diz que foi uma coisa absurda, né? A gente acompanhou desse lado de cá, mas a gente acompanhava ali. E diz que começou a ir de uma maneira. Eu nunca me esqueço que sexta-feira, me pediu um apoio. O Henrique, sabe o Henrique que me ajuda aqui nos cursos? O Henrique, o menino Sim, Henrique. sim. A família dele precisava de um apoio, porque o terreno dele tinha mais ou menos, eles estão entre 4 famílias, 4 casas no terreno, e me pediu um apoio que pediram para evacuar o Matias. E eu pensei assim, bah, mas será que é tudo isso, né? Daí, mesmo assim, me deu uma coisa assim, não, vamos lá. Se ele pediu esse apoio, vamos lá. Daí eu peguei foi as 2 ambulâncias que eu peguei, minha particular, e encostei na casa dele, carregamos a minha Sprinter ali, com as coisas pessoais dele, das outras famílias, encostou mais uns carros, todos, e tiramos ele de lá. Quando eu fui ver, realmente, no outro dia, já tava a água subindo, assim, de uma maneira tão rápida, que não dava para acreditar, né? Muito rápido. E a gente achava que seria uma coisa na canela, mas que nada. A gente ficou no HPS, então, naquela noite de sexta, para amanhecer o sábado, né? Por volta ali das 7, 8 horas, já não adentrava, mas não tinha como transitar veículos mais na Matias Velho, né? Tava 1 metro e pouco de água já. E a gente calculou o tempo de água subindo por causa do gerador do pronto-socorro, né? Porque tinha 9 pacientes entubados, né? Dentro do hospital. E já não tinha mais luz. Daí entra a questão da gente não conseguir avisar ninguém, porque tu não tinha energia elétrica, tu tinha a energia das ambulâncias, né? Que tu conseguia botar o celular para carregar, mas tu não tinha sinal. Não tinha sinal de telefone, então tu não conseguia avisar ninguém. Lá de vez em quando tu conseguia E foi exatamente, né, Juliano, o que aconteceu, que a esposa do Juliano e a tua esposa me ligaram porque vocês estavam lá no HPS retirando o paciente, elas não conseguiam contato, né? Porque tragédia pode acontecer, imagina alguma coisa acontecer com vocês ali, elas estavam bem preocupadas. Só que eu estava do lado de cá do viaduto e vocês estavam do lado lá dentro do HPS. Sim, sim. Tá subindo muito rápido, né? Pela questão até... Subia 15 centímetros a cada 10 minutos a água. Imagina. E a gente fez aí, tinha um pessoal que foi um movimento em grupo, equipes de tudo que era lado, né? Nós estávamos em 6 aí dentro do pronto-socorro, daí teve o Jason que veio caminhando, cara, até o HPS para ajudar. Aí estávamos eu, o Juliano, né? O Gleimar, o enfermeiro Thiago, que estava na outra equipe, o Clayton, não me deixe esquecer ninguém, o Jason, o Cleo. E o Cleo, na verdade, ele estava pelo transporte do HPS, pela Ambulare, no dia. E ele acabou assumindo, entrou junto na equipe, como também é do SAMU, daí eu juntei o pessoal e disse, cara, nós somos uma equipe então e vamos ajudar em tudo que a gente puder, né? Mas como eu estava te falando, tinha o rapaz da manutenção que auxiliou muito, assim. E daí o que acontece? Se a água pegasse o gerador, os pacientes em ventilação mecânica não iam mais ter a ventilação. E isso aconteceu. Tanto que daí os técnicos de enfermagem também do pronto-socorro foram muito proativos. Cada um correu para um leito para ventilar esses pacientes, então, de uma forma manual, né? E foi uma questão muito delicada, porque automaticamente aquela água não parava de subir. E quando a gente se deu por conta, a água já estava no joelho dentro da sala vermelha. Imagina. E aí começou a função de levar os pacientes para o segundo andar. Todos os pacientes, né? Não deixar ninguém, principalmente se molhar, porque nessas situações, né? Imagina, o paciente entubado, internado, hipotermia. Sem transporte, a gente tem toda aquela função de botar na ambulância, ver se está estável para poder transportar. Imagina tirar um paciente de ventilação mecânica na corrida ali. Exatamente. A saturação cai lá nos pés. E uma coisa que chamou muita atenção, né? Juliana, isso aí tu vai te lembrar. Quando a água começou a subir no bairro, a água começou a entrar na casa das pessoas, obviamente. Para onde as pessoas correram? Pro pronto-socorro. Então a segunda vez que a gente teve contato literalmente dentro da água foi onde a gente pegou uma mangueira de bombeiro. Foi muito marcante essa cena aí, né? De pessoas, né? Correndo pro HPS, crianças, pais com colo. O pessoal quer pedir ajuda, né? Sabe aquela rua lateral, Luciano, que tem ali no pronto-socorro? Sim. Onde a entrada das ambulâncias, passando a entrada das ambulâncias à esquerda, tem uma ruazinha ali. Sim, aquela do lado do postinho ali, da Caçapava. Da Caçapava, exatamente. As pessoas começaram a vir
da Caçapava, né, da Caçapava pra acessar o HPS. Só que bem naquela esquina tinha uma correnteza forte. E a gente teve que pegar uma mangueira de bombeiro, engatou ela, daí acho que foi o Gleimar, né? Gleimar e mais um que eu não lembro quem, amarrou ela lá na ponta da cerca e amarrou na árvore dentro do pátio do HPS. Porque as pessoas vinham sem corrente, né, da água, só que quando chegava na esquina, cara, a água tava descendo do fundo da Matias e formou uma correnteza que se tu não se segurasse ali, levava as pessoas. Cara, imagina, isso aí a gente não viu na televisão. Isso aí a gente não viu. Não, isso não mostrou. E o que acontece, a gente ficou, segundo contato com a água, todo mundo do SAMU, né, entrou dentro da água pra ajudar, cara, bebezinho de 20, 30 dias de vida. Animais, né, filhotinhos, crianças menores, enfim, tudo isso a gente teve que tirar de dentro do bairro e colocou para dentro do hospital. Porque as pessoas não tinham barco para sair automaticamente e se desesperaram com a água subindo. O que elas imaginaram? Não, nunca vai alagar o HPS. Não, e o HPS é um pouquinho mais alto ali. Acho que dá 1 metro e pouco aí da rua, né? E antes da gente colocar até a feira de bombeiros, a gente ter a ideia de colocar de bombeiros, a gente tá fazendo uma corrente humana entre nós mesmos. Corrente humana, exatamente. Até porque quando a gente viu o desespero das pessoas, vim pro HPS, a gente se olhou, o pessoal do HPS estava ali na frente, ficou nervoso, se agitaram, mas sei lá, acho que pensavam. É que é questão de segurança própria, né? Sim. Foi bem marcante aquilo que o Anjo falou, disse assim, pessoal, vamos lá. Ninguém pensou em cogitou, pensou em não. E tem uma foto bem bacana que eu vi de vocês nas redes sociais, eu acho que tu e o Ângelo levantando um paciente bem no alto ali, saindo da vermelha. Eu cheguei a compartilhar, inclusive, essa foto ali. E o que acontecia, assim, as pessoas iam procurar um recurso para ficar seco, né? Só que, na verdade, não digo seco, mas, tipo, aonde a água não fosse subir, né? Só que, cara, ninguém acreditou que essa água ia subir. Na verdade, a verdade é essa, né? Então... É que uma coisa que nem vocês fizeram, né? O pessoal do HPS lá, sair da emergência, subir um andar e tal. Pô, capaz que a água vai pro segundo andar, capaz, né? E a água não parava de subir, né? Tem um vídeo que eu filmei, até o Jason que filmou, né? A gente fez o registro da água dentro do primeiro piso ainda, com água já na cintura, né? Caminhando, porque a gente estava já puxando os últimos pacientes para cima, pro segundo andar. E aí entra as peças-chave, né? Tipo, teve o Dr. Álvaro, que era o diretor do hospital, ele ficou desde o princípio até o final, cara. Então, assim, é um cara que eu admiro muito, né? Tava junto o tempo todo com todo mundo e só saiu depois que o último saiu. E tem outras pessoas, a minha equipe do SAMU, cara, trabalhou incansavelmente. Eles não pararam de trabalhar. Nenhum segundo eles pararam. Eu vi, porque eu tava com uma equipe minha ali embaixo do viaduto, acolhendo o pessoal, e as ambulâncias subiam, desciam, e quando não tinha, às vezes a ambulância do SAMU não tava ali, às vezes o pessoal gritava, pedia a minha, ia lá, às vezes as ambulâncias da risco. Porque, Luciano, o que acontece? Se formou uma engrenagem, né? Então, o que acontece? Os barcos chegavam no HPS para pegar as vítimas, pegavam a vítima e tinham que levar para algum lugar. O que era a organização que a gente já tinha antes, que eu já tinha combinado com o pessoal, mas a gente não tinha a certeza de onde seriam os pontos start, né? E ali na Boqueirão, onde tu tava, era um ponto, né? O barco encostava com as vítimas e já tinha que ter uma ambulância pronta para saber para onde vai levar esse paciente. E o que era o detalhe mais importante? Como tá o paciente? Eu preciso fazer uma triagem, né? Porque às vezes tu pega um paciente estável e quando vê tá vindo outro no barco instável. E outra, tu sobrecarrega as portas de entrada. Exatamente. Né? Então, na verdade, a partir do momento que tu tem essa prévia avaliação que vocês estavam fazendo juntamente ali com a equipe do SAMU, né? Chegou o paciente no barco, previamente avalia, pode ir para o abrigo, pode ir para o abrigo. Tem que ter uma avaliação mais intensa, né? De um profissional médico dentro do hospital, vai para o hospital, enfim. Mas era uma engrenagem que, graças a Deus, a união literalmente fez a força nesse dia. Não, eu me lembro, eu fiquei arrepiado. A gente virou a noite, daquele sábado ali, viramos a noite. E o compartilhamento nas redes sociais da tragédia fez um mutirão de pessoas, amigos meus ali, de Tramandaí, do SAMU de Tramandaí, veio quase toda a equipe pra cá. O pessoal com um barquinho no reboque começou a chegar. E fizeram contato com o jet ski, começou a chegar com jet ski e comboio chegando, entrando ali embaixo, cara. Era de arrepiar a cena, né? Infelizmente, né, a gente não viu tanto o poder público agindo, né? Acho que não tinha caído a ficha deles ainda, né, da tragédia.
Mas se não fosse a população, né? Isso é uma coisa que me impressionou, tá? Na verdade, eram duas emoções, né? Uma boa e uma ruim. Sim. A ruim, pô, nossa, cara. Tragédia total, né? Todo mundo embaixo da água, pacientes dentro do hospital pra tirar, aquela água não parava de subir, né? E a emoção boa, todo mundo se ajudando. Era impressionante, né? Uma coisa que o pessoal tem curiosidade de saber no HPS, eu acho que não tem problema tu falar, que a gente achou, tinha boatos de óbito, que morreu toda a UTI do HPS, morreu isso, morreu aquilo. Graças a Deus não foi isso, né? Não, isso não aconteceu, né? Fala com propriedade, né? Eu e o Juliano, nós estávamos lá, Sim. né? Tem várias coisas para que a gente ainda relatar, mas de antemão dessa tua pergunta, 3 pessoas, né, tiveram um falecimento, mas não devidamente pela enchente em si, né? Já eram pacientes Eram pacientes já graves. que eram pacientes com conforto, né, que a gente chama, com morte encefálica, e outro paciente que já estava na unidade de internação já para conforto em si, né? Sim. Então, uma coisa curiosa, né, que até eu comento, né, com o pessoal do próprio hospital, até o pessoal do SAMU, né, que o Jason ainda teve a própria ideia de usar os colchões da UTI como barco, né? Então, o que a gente fazia? A gente encostava os colchões da UTI, imagina, a gente no segundo andar, aí a escadaria que dava acesso para o segundo andar, aonde dava o limite da água, é onde a gente encostava os colchões da UTI, colchões grandes, né? Sim. Grossos, altos, né? Sim, E a gente encostava na escada, o paciente ajoelhava e deitava no colchão. E aí nós, equipes que já estávamos molhados já e estávamos ali pelo atendimento em si, puxava o paciente sem uma gota, sem se molhar uma gota, levava até o barco, largava no barco, puxava o colchão de volta. E assim a gente tirou o paciente entubado, imagina isso aí. idoso. Esses registros, assim, olha, são fenomenais. Então, e o Jason que teve essa ideia inicial. Correto. Ainda a gente brincava com ele, cara, vai ter que patentear isso aí, né? A gente fez um teste antes, né? Não, exato. Nós mesmos deitamos em cima do colchão para ver se ia suportar. E, Luciano, saiu o paciente em uso de oxigênio, tem vídeo disso na internet, né? E aí a gente começa a ressaltar as pessoas que literalmente ajudaram demais. Por exemplo, né, o Dr. Felipe, diretor do HU, o Tenente Adriano, cara, que foi um cara, o cara foi fundamental pro nosso sucesso da missão, né? Chegou depois, eu acredito que era sábado de tarde, né, Ju? Quando ele chegou, né? Chegou com a equipe dele do socorro aéreo, né, e resgate para dar um apoio. O Dr. Thiago Braga também, né, que teve, na minha opinião, né, uma das ideias cruciais para tirar as pessoas depois. O que acontece? Quando começou a subir água para o segundo andar, os bombeiros chegaram, né, o Tenente Adriano, enfim, e começamos a descer as pessoas por rapel. Só que o rapel estava um pouco devagar para tirar as pessoas. E a água começou a subir, e enquanto isso tirava as pessoas de rapel, os helicópteros também, que a gente não pode deixar de falar, né? Helicópteros de Minas Gerais, acho que foi o primeiro que pousou, né? Correto. Pra tirar, isso. né? O helicóptero do exército. E nesse meio tempo, então, ou seja, saindo pessoas de helicóptero, saindo pessoas por rapel, e nós lá embaixo, naquela divisa de escada, puxava os colchões por baixo de uma marquise e saía pela parte principal do hospital ali. Sim. E os barcos entravam ali, a gente colocava as pessoas dentro do barco e tirava as pessoas por ali. O que acontece? Chegou uma hora que a água subiu tanto e tapou a porta. Não tinha mais como tirar por ali. E aí, então, o doutor... A porta do HPS... isso no primeiro andar ainda, onde tinha água, tipo, teve um momento que quando a gente puxava os colchões... A porta principal, tá falando da... Isso, ali da onde diz a emergência ali. Ali da recepção, bem na frente do hospital. Ali tapou a porta da entrada. Exato, tava subindo a água. Porta de vidro ali. E a gente teve um momento que ia puxando o colchão, só que com o pé, né? Sim. Teve uma hora que a gente tinha que nadar, porque não dava mais pé. E o paciente, para passar na marquise da porta, tinha que passar deitadinho no colchão, mas encostando quase o nariz na marquise da porta. E teve uma hora que essa água tapou e não tinha mais como sair por ali. Foi até a primeira porta lá da rua que chegou a tapar, né? Onde teve a ideia ali, o corpo de bombeiro juntamente, né? Foi estourado aquele vidro de cima ali, né? A gente estava passando os pacientes por ali, né? Exatamente. Depois que tapou a última porta de saída da escadaria lá, onde a gente não conseguia passar o paciente. E aí foi onde... Isso já era sábado, já anoitecendo, né? E aí foi esse o momento que o Dr. Thiago Braga, né? Junto com o pessoal do SAR, que foi lá, né? Dar um apoio. Tiveram, então, a conduta de quebrar a parede na divisa, que foi onde tem a história que a gente quebrou a parede, né? Do hospital. Cara, foi a parede mais rápida que eu vi alguém quebrar na minha vida, foi aquela ali. Porque a gente fez fila pra bater com a marreta, né?
Então todo mundo entrou na fila, né? Todo mundo queria ajudar. E a gente começou a tentar quebrar aquela parede de tijolo deitado, né? Sensacional isso aí, cara. Então, Sensacional. cara, eu acho que o quê? Uns 20 minutos? Estourando 25 Imagina. minutos. Meu E sendo que assim, até me perdoa porque a precisão do tempo é complicada naquele momento, né? Porque imagina só, tu não tem telefone, tu não tem horário, tu não tem como filmar nada. Os vídeos que a gente tem era das GoPro, dos bombeiros, enfim, né? Então, a partir do momento que a gente quebrou a parede, que conseguiu abrir, eu acho que a gente abriu 1,5 m por 1,5 m ali, que passava a cadeira de roda, passava a maca rígida, as macas de ribanceira dos bombeiros, que foi onde acelerou o serviço. Porque daí a água estava quase na altura do buraco que a gente abriu, né? Então a gente trazia os pacientes por ali, falava com o pessoal do barco, porque isso é um detalhe importante, Luciano, que a gente tem que esclarecer, né? Não era qualquer pessoa que a gente podia tirar. Dependia da embarcação que tinha. Não, imagina uma pessoa com uma fratura, tração, né? uma tração, fixador. A Então, dor da pessoa também se movimentando. E dependia o barco, né? Então o pessoal do barco dizia: olha só, eu posso levar 4 pessoas sentadas, né? Não pode ter debilidade, não pode ter fraquezas ou falta de apoio, então tem que ir sentadinho tranquilo. Eu posso levar 3 pacientes deitados. E aí a gente começava a usar as macas rígidas, né? Só que o que acontece, né? Os cilindros de oxigênio começaram a acabar e as macas teve uma hora que acabou também. Então a gente começou a pedir pro próprio pessoal dos barcos trazer isso de volta. E, cara, graças a Deus, o pessoal que tava nos barcos, impressionante a dedicação. Porque o que é comum, né? Tu paga uma missão, pede algo, e a pessoa com aquela correria, esquece daquilo. Todo momento que voltava rígida e voltava cilindro de oxigênio. A todo momento. Os portáteis. Não, então é pra gente ter noção, porque eu nunca me esqueço, eu tava embaixo do viaduto ali, esperando os pacientes chegar, e o pessoal chegava, não, porque o endereço tal, tá minha filha lá, endereço tal. Eu falei, minha senhora, nós estamos tentando evacuar o HPS e tal. Não, porque minha filha endereço tal. Daí chegava uma outra, minha filha endereço tal. Então, pro pessoal ter noção, né, do que o colega tá falando, a dificuldade que eles tiveram para tirar os pacientes que estavam dentro do hospital. Né? Então, às vezes as pessoas acham, porque vocês podem ir lá na casa, a casa da minha irmã, a casa do meu filho, tá lá, vocês não podem ir lá. Né? Então o pessoal não tem noção o que vocês estavam fazendo no HPS. O nosso problema ali, o que era, Luciano, é que as pessoas, não vou dizer todas, porque a gente teve a adição de muitas pessoas que não eram doentes, né? Porque como a gente contou no início, né? Eles foram se alojar lá porque não buscaram um abrigo dentro do HPS, achando que a água não ia subir. Então, eu devia ter... Então, foi um ponto de localização. De recuo. Um ponto de recuo das pessoas, né? Que acreditavam que ali estariam salvas, entre aspas, né? Então, a gente tinha em torno, não vou saber te dizer preciso a quantidade, mas em torno uns 200 pacientes dentro do hospital, né? Pacientes. E mais umas 200 pessoas que pegaram a briga. Então eram 400 pessoas dentro de de uma estrutura onde o primeiro andar não existia, né? Porque chegou um momento... E aí tem outra questão que a gente tem que salientar, né? A própria equipe entra em fadiga, né? Porque nós ficamos, acredito, 12 horas dentro da água. Mais ou menos. 12 horas. E teve mais os animais ainda, né? Não, exato. Os pets, né? A questão dos pets, né? E, Juliano, me conta a situação, tu como bombeiro, em relação à água. O que tu notou de diferente assim, em relação à água? Como é que estava a questão da água e outras particularidades, como tu falou agora dos cachorros, assim, esses resgates? Nossa, no começo ali, quando começou mesmo, foi bastante assustador, que a gente não imaginava que a água ia subir do jeito que veio, né? E é onde a gente começou a priorizar. A gente priorizou realmente vidas, né? Não importava se era pet, se era fosse, né? Recebeu todos, né? É bom que tu tem uma experiência como bombeiro também, além de condutor, né? Sim, claro. E essa água contaminada, que cor era a água? A gente olha de longe, né? Mas assim, vocês dentro ali, né? Eu acabei entrando também algumas... na beira ali pra dar uma força ali, mas a gente não chegou a entrar lá pro fundo. Vocês estavam lá dentro, né? Pô, marrom bem, um marrom. É água de rio, né? Água de rio. Não era água de chuva, era água de rio. Muito escura. Muito sujo, muito E aí tu tem toda a lógica de pérfuro cortante, né? Porque as caixas de pérfuro estavam embaixo da água, né? É engraçado, a gente dentro da água e baratas... Cobra. Entra.
cobra. No rosto da gente, entrando no macacão. Eu isso que ia te perguntar, Isso entendeu? foi uma experiência Única. Que loucura, né, gente? Olha. E a resistência... Cara, eu vou dizer pra ti, eu me emocionava de ver. Porque, que nem eu tava falando, né? A equipe do SAMU tava literalmente com a gíria, né? Sangue no olho, né? Sim. A gente queria muito... E a gente dizia, né? A gente vai ser os últimos a sair daqui. A gente não vai sair daqui enquanto o último não sair. E teve um paciente, não sei se te lembra dele, que tava com a esposa dele internada, ela tinha um fixador no membro inferior, né? Acho que tibia e fíbula. Sim. E ele brincava, não, eu que vou sair por último. Eu falei, cara, se tu sair por último, a tua mulher te pega pelo escalpo, né? Uhum. E brincando, porque o que a gente tinha que fazer também? Deixar aquelas pessoas seguras para não ter o pânico. Porque o que chegou um momento que as pessoas começaram a entrar em pânico porque levaram muitas horas para tirar tudo. Imagina, Luciano, a gente começou sábado de manhã, vamos colocar, a gente saiu domingo 3 da manhã com o último paciente. Saiu o último às 3 horas da manhã do domingo. Domingo às 3 da manhã. Imagina depois de escurecer o que era aquela escuridão sem luz lá. Não, exato. Dentro da água. A tua lanterna que salvou, né, Ju? Nossa, é isso que eu ia falar agora. A gente estava com uma lanterna, né? Pra iluminar tudo aquilo, né? Ah, teve um cara que eu não falei, desculpa te interromper, Júnior, que foi o Rodrigo Leite, enfermeiro também do São Rodrigo. O Rodrigo que foi depois, lembra? E ele fez, cara, ele teve uma ação assim que me renovou, porque eu tava esgotado uma hora, assim, era acho que umas 18 horas de sábado, e ele quebrou um ovo de Páscoa dentro de uma sacolinha, quebrou, e foi passando um pedacinho pra cada um, de todo mundo. E aquele pedacinho de chocolate e aquele gole de energético que eu tomei, um gole, cara, me deu um up, assim, impressionante. E tem a questão da vianda, lembra da vianda? Nossa. Chegou uma vianda, aí todo mundo pegou uma colherinha de vianda, passava pro outro, pegava uma colherinha, passava pro outro, pegava uma colherinha. Imagina, eu tô agora imaginando a situação de vocês lá dentro do HPS na escuridão, né? E eu, embaixo do viaduto, ali na Matias, chegando as pessoas dos barcos, descendo, e eu ia acolher as pessoas. No momento que a pessoa ia chegando, as pessoas, a população em volta, largava uma vianda, largava outra vianda, largava água. Quando eu ia avaliar a pessoa lá na ambulância, eu não conseguia avaliar, porque de tanta vianda e comida que tinha água, eu pedia para as pessoas, não, só um pouquinho, deixa eu avaliar a hipotermia, vamos ver os sinais vitais, depois vocês oferecem aqui, porque todo mundo queria ajudar. Só que para ver não chegava para lá, porque não tinha como chegar onde vocês estavam. Não tinha. Mas ali depois, embaixo do viaduto, né, onde não estava alagado, era muita gente, era força de gente, era força de água, era força de comida, era força de tudo. É que eu te falei das 2 emoções, né? Cara, é impressionante, porque daí depois, claro, daí a gente fez os últimos resgates, e talvez eu me recorde de mais alguma coisa, ou tu, Juliano, de dentro do HPS, né? Mas tiveram pessoas-chave dentro do hospital que fizeram toda uma questão de logística, né? Tiveram duas a enfermeira Eliane do pronto-socorro, que fazia as contagens, né? Então, eu perguntava pra ela, Eliane, como é que tá? E ela ia contando, e tinham pacientes dentro do hospital que não queriam sair, queriam esperar amanhecer o domingo. E eles se escondiam dentro das salas. Meu Deus. Então a gente tinha que sair pra procurar as pessoas ainda. Né? E ainda teve toda a dedicação da equipe, né, para tratar os pacientes que ainda precisavam do atendimento, porque tem tudo isso acontecendo, escuridão, não tem luz, né? A gente levou bolsas de medicação quando a gente montou as 2 equipes e a gente tirou das ambulâncias, porque a ambulância começou a alagar também, a gente tirou tudo e guardou. Só que os pacientes, imagina só, paciente com tração esquelética, paciente com fixador externo, né? Paciente cirúrgico, enfim, precisa de medicação, de cuidado, tem toda aquela questão, né? Eu lembro que tinha um paciente grande, assim, o cara era um monstrão, assim, né? Grande, pesado, com uma cirurgia na perna. E ele dizia, não vai me esquecer aqui, cara. Eu falei, fica tranquilo, porque precisava da maca de ramanceira para tirar ele. Sim. Não tinha como tirar na rígida. Então, assim, o que a gente tentava fazer? Manter a calma das pessoas, né? Eu dizia para eles, pessoal, a equipe do SAMU, dos bombeiros, vão ser os últimos a sair daqui. Todos vocês vão sair daqui tranquilos, fiquem calmos, né? Então a gente tentava acalmar as pessoas, porque se aquilo ali virasse pânico, ia dificultar extremamente o nosso trabalho. Mas as pessoas conseguiram manter a sanidade nesse momento, e isso foi uma coisa muito boa também. Não, e os voluntários foram essencial, né? Deve ter
Deve ter te deparado com vários colegas de outras cidades, outros estados, né? Isso aí. Aliás, é engraçado, né? Usando aquele assunto da questão da alimentação. A gente esquecia, né? A gente não pensava em comer ou beber algum líquido. Não era o próprio colega ali, cara, me dá uma parada nessa comida que tinha lá, toma um pouco d'água, vai dar uma relaxada, né? O Ângelo aí pode... Ah, né? O Ângelo dizia, bom, vai dar uma descansada. Se eu parasse um pouquinho, eu já me sentia mal. Não, é daí que a gente vê um gestor, né? Então fica de lição para quem está assistindo agora, muitas bases do SAMU, né? O pessoal quer CRT, os enfermeiros aí, quero coordenar o SAMU e tal. Não é só no papel, né? Tem que botar aí para dentro d'água, né? Então o Ângelo aqui no SAMU de Canoas. Até foi engraçado, né? Aquele momento que o Rodrigo apareceu, né? Pra render algum colega que quisesse sair, né? Foi bonita aquela cena até. Se fosse combinado, não ia ser tão perfeito, né? É pra ver a equipe que a gente tava redondinho, né? Quando o Ângelo olhou por um, disse, quer sair? Ninguém quis. Quer sair daqui? Ninguém quis. E eu presenciei também, quando eu tô no SAMU de São Leopoldo, lá, o pessoal, a coordenação, todo o SAMU também teve todo esse transtorno, mas claro, não foi tão complicado como foi a evacuação de um hospital, né? Mas o pessoal nosso lá também entrando Todo em mundo água, trabalhou embarque, muito todo pesado, mundo. né? Eu acho que fica de lição para as pessoas, né, que estão entrando para o hospitalar, que acham que é tudo mil maravilha, botar um uniforme, tirar fotinho, né, e tá tudo bem. Não, tem que meter a mão na massa. É. Tem que meter a mão na massa. Sabe que uma coisa que me marcou bastante foi um momento que a gente foi retirar um paciente que estava com uma tração, né? E eu conversando com o paciente, acalmando, como a gente fazia com todos, né? Para me lembrar o que ele tá falando. E o papai disse pra mim, eu confio totalmente em ti. A gente já não estava recebendo mais medicação para dor, né? Então a gente foi tirar aquele paciente, eu conversava com ele, ele disse, tudo que tu me disser, eu vou fazer. Aí o Ângelo até veio ali, o Ângelo disse pra ele, né? Conhece, cara, e tu confia realmente nele? E ele olhou pra mim e disse... Mas isso porque tu já tinha atendido ele. O cara se acidentou de moto, o Juliano atendeu. Aí o cara tá dentro do HPS, no meio da tragédia, e o Juliano tá tirando o cara de dentro do hospital. Então, ou seja, aí eu ainda brinquei com ele, né? Marcou bastante. Mas tiveram detalhes, né, importantes, né? Porque a todo momento tu tinha ajuda, a todo momento todo mundo tinha claro na cabeça que não queria ir embora, tá? Por que o Rodrigo Leite foi lá me render? Porque uma médica de São Paulo, acredito que era, não sei, não me recordo de onde, veio num barco e a gente sentiu muito frio. Muito frio, muito. A água tava muito gelada, muito. E quando tu saía da água, o corpo vai começar a se aquecer. Pra tu voltar pra água, cara, era assim, ó, tinha que ter sangue no olho mesmo, porque cortava a água. E aí a médica de São Paulo, a gente com água já nadando, não dava mais pé. E a gente ia se equiparando no colchão e ia puxando as pessoas pro barco. Quando eu cheguei perto do barco, eu tava já com cianose perioral, né? Por causa do frio. E a médica de São Paulo, não sei de onde, olhou pra mim, não, cara, tu vai ter que sair daqui. Tu vai entrar em hipotermia. Daí eu disse, sim, mas olha só, qualquer pessoa que entrar na água vai ficar com hipotermia. Um princípio de hipotermia, porque a água tá gelada. Sim. E aí foi onde ela chegou no ponto de resgate e falou pra equipe, vocês têm que ter que render um enfermeiro lá, porque ele tá com muito frio. Dito e feito, foi o Rodrigo Leite lá me render. E foi o Jefferson Gribler também, né? E aí eu disse, cara, se tu quer vir aqui ajudar, eu falei pro Rodrigo, pode vir, mas eu não vou sair daqui. Minha missão é aqui, eu tava com a minha equipe toda lá. Como que eu vou sair e vou deixar minha equipe? Eu não posso fazer isso nunca. Né? O que eu entendo de gestão até como o próprio enfermeiro, tu vai lavar uma ambulância, tu inicia a lavagem e a tua equipe vai contigo. Sim. Tanto cara, assim, ó, eu me senti lisonjeado e respeitado pelas pessoas da minha equipe, porque eu nunca pedi pra eles irem lá. Eles se ofereciam pra ir. E, cara, era muita ligação. Muita. Mensagem, Ângelo, conta comigo, eu tô aqui. Tanto é que depois que terminou toda essa função, tiramos os 3 pacientes. E aí tem uma história pessoal que se tu não te importar, eu quero contar. Mas com certeza. Que eu, 3 da manhã, saiu o último paciente. Cara, eu não aguentava mais, Luciano. Meus pés não existiam mais. Vai dizer, Juliano. Pés.
Porque imagina tu 12 horas dentro da água, com o pé molhado, com tudo molhado, né? Nós estava com água até mergulhar na água, eu mergulhei. Na hora de tirar uma senhora bem pesada, quando eu levantei o colchão, eu achei que ela ia cair em cima de mim, eu mergulhei para não ter um impacto, mas era só o colchão que estava vindo. Então eu mergulhei na água. E, enfim, aí quando a gente saiu de lá às 3 da manhã, eu ainda falei pro Dr. Álvaro, que tava comigo no barco, que saiu junto, né? Todos nós saímos juntos, né? Toda a equipe do SAMU ficou até o fim. O diretor do hospital, o Dr. Felipe, diretor do HU, que foi lá voluntariamente ajudar, um cara sensacional também, que eu tive o prazer de conhecer. O Tenente Adriano, né? Que ficou, nossa, cara, um cara sensacional também, um profissional ímpar. Quando a gente saiu de dentro do hospital, eu tava no mesmo barco que o diretor do HPS, que o Álvaro. E eu falei pra ele, doutor, agora eu vou pra casa, vou comer uma pizza e vou tomar banho quente ao mesmo tempo. E ele deu risada. E quando eu cheguei na base, a minha esposa, o meu filho, estavam na base do Graça. E eu fiquei pensando, mas o que tá acontecendo, né? Por que a minha esposa e meu filho estão aqui, né? E aí que eu fui entender o que estava acontecendo. A Niterói tinha sido evacuada também. E eu não sabia. Então, ou seja, eu cheguei depois de todas aquelas funções dentro do HPS, louco por uma cama e um banho, cara. E comer alguma coisa direito, né? Não tinha casa. Evacuado. Meu Deus do céu. E aí, então, iniciou-se, e aí, onde é que estava a proatividade das equipes, né? Tivemos vários profissionais de folga, cobrindo escala, gente que não conseguia vir trabalhar, o pessoal cobrindo horas, o Juliano foi um que, nossa... Transporte, né? E a gente começou a entrar numa outra luta, né? Que era o quê? Os resgates continuariam. O hospital foi evacuado, mas os resgates continuariam. E aí a gente entrou numa luta Gracinha sobrecarregado, HU sobrecarregado. Exatamente. Né? E os gestores municipais, no meu ponto de vista, nesse momento fizeram um excelente trabalho, né? Porque o Dr. Felipe era diretor do HU, cara, liberando leito atrás de leito para desafogar o Hospital Nossa Senhora das Graças, para ter condição daquela porta, a única porta de urgência e emergência, né? Grande que a gente tinha. E outra, a gente perdeu a UPA, né? Perdeu 2 UPAs, UPA Rio Branco, UPA Caçapava. Então, nós tínhamos algumas portas de entrada que não estavam mais em efetividade. E automaticamente a gente montou, né? Chegou um momento que nós estávamos com 3 pontos start abertos, todos eles com médico, com enfermeiro, inclusive a paramédica, né? Auxiliou em um deles. Sim. E teve a ambulância da enfermeira Caroline, que tem um lar de idosos, que pegou a ambulância dela e colocou junto com a gente também, extremamente proativo. Então chegava o pessoal, me ligava, Luciano, eu tô encostando aí. Eu meio que fazia, não, faz o seguinte, encosta lá, o pessoal tá pedindo de apoio lá. A gente fazia uma logística ali para cobrir toda a cidade, né? Sim. E a gente teve uma hora que quando eu me dei por conta, nós estávamos com 3 pontos start abertos dentro do município, né? Um tava na Guilherme Michel com o Bartolomeu de Guzmão, né? Ali no bairro Fátima, que tava o pessoal da Força Nacional lá, o pessoal do Exército junto, né? Dando um apoio. O outro ponto era ali na Coronel Vicente e o outro ponto lá na Boqueirão. Do viaduto, que foi o primeiro... Tinha no final do Dr. Barcelos ali, né? Isso, exatamente. Também. Mas esse foi o primeiro no sábado, né? Que era ali na frente do Carrefour, né? Sim, sim. Então, quando eu me dei por conta, a gente já tinha conseguido organizar 3 pontos start, todos eles com médico, porque o que as pessoas precisam entender, né? Não é só resgatar a vítima. Tu precisa dar um destino para ela. Destino. Não pode deixar ela ali, porque senão a engrenagem para. Então tu tem que ter toda uma logística. Por que o ponto start é importante? O médico avalia o estado hemodinâmico daquele paciente para poder destinar ele para a porta correta. Né? E isso, tu fazendo isso, tu manda o que é abrigo pro abrigo, tu manda o que é para uma UPA, tu manda para UPA, né? Que no momento só era Boqueirão, então segurando todo o rojão, né? No momento. E o Hospital Nossa Senhora das Graças, então, já com as equipes do HPS dando suporte para segurar todos os pacientes mais graves, né? Não, foi um caos, né? Foi um caos na cidade, foi um caos mesmo. E graças a Deus, né, a gente conseguiu contornar tudo isso. E aquele boato de muitas mortes, né, foi desfeito, né? Apesar de então, no Rio Grande do Sul teve mais de muitas, 200, né? Chegou a 300 em todo o Rio Grande do Sul. Mas aqui em Canoas, graças a Deus, nós estávamos imaginando mais ou menos isso só em Canoas. Pois que era o boato. Graças a Deus não foi tudo isso. Correto. E a questão do susto, né? Quando a gente conseguiu chegar ali no viaduto da Boqueirão, né? Você não colocou ali na questão do... né? Quando eu saí com um paciente ali, né? O paciente estava no quarto.
A gente deu o destino do paciente, tinha o enfermeiro Jailson, foi com a Jailson, Já estava no ponto start, né? Isso, foi passado para ele, paciente, né? E, nossa, parecia que eu estava em outro mundo, né? Em outro, sei lá. Parece que eu saí de uma colônia, parece que fui acolhido numa colônia, assim, porque veio uma senhora e disse, não, aceita um enroladinho. Veio outro, aceita um café com leite, eu comecei a olhar pro lado, não entendia mais nada, eu disse, espera um pouquinho. Não aceito. Daqui a pouco eu olhei, não, eu aceito. Sabe, aquela coisa assim. Era muita gente colegas ajudando, abraçando, era muita sabe? gente ajudando. É inexplicável. Colegas O abraçando ser humano, ali, o gaúcho, isso. o brasileiro em si, né? É uma coisa inexplicável, de arrepiar mesmo. É onde eu vi colegas abraçando, assim, sabe, me impactou bastante aquilo aí, né? Fico feliz, sabe, em tudo, né? Aonde depois, fiquei um bom tempo ali auxiliando, mandando rígida. Tinha alguns pacientes para ser retirado ainda, né? Pedi rígida com uma responsável do comando da Polícia Militar lá para agilizar, né? Para ver se conseguia mandar mais efetivo, né? E depois que acabou tudo isso, consegui ir para casa. Aquilo ali me impactou bastante. Foi quando eu cheguei em casa, minha esposa, eu fiquei chorando ainda, né? Veio correndo me abraçar, assim, sabe? Que legal. A minha esposa, minha mãe, que estava alojada, né? Sim. Lá em casa até pouco tempo atrás. Minha esposa primeiro me bateu, depois ela me abraçou. Isso ela me falou, hein? Isso aí ela me falou, né? Isso ela me falou. E a gente, depois que a gente tem esse acolhimento da nossa família, assim, a gente parece que dá aquela relaxada, a gente dá pra pensar, né? Qual a situação que a gente estava, né? Que nem o Luciano ali no SAMU, né? As pessoas, 15 profissionais nossos, perderam tudo, né? E continuaram arduamente trabalhando. Muita gente comigo aqui também. Aqui em casa ficou acho que 4 famílias aqui em casa que perderam tudo também. 4 famílias que eu abriguei na minha casa. E muita gente que estava comigo ali, porque a paramédica montou um QG embaixo do viaduto. O que a gente fazia? A gente pegava e acolhia as pessoas que iam chegando, né, de barco, via os sinais vitais, a hipotermia, aquecia, alimentava e dava um destino. Que eu tinha deixado uma outra para dar um destino. Então a gente estava fazendo também essa logística. E eu olhava pro lado, tô aqui para ajudar, já que tinha enfermagem. Não, perdi tudo. Não tenho que, tô aqui, vou ficar aqui. Não, pode ficar aí. Como é que é teu nome? Ah, tá, então tá. Ajuda ali, então tá. Vamos embora. Muita gente mesmo. Como eu falei, é de arrepiar. Sabe, Luciano, uma coisa que me impactou bastante, assim, como o Ângelo teve o primeiro salvamento dele lá. O primeiro salvamento foi da minha própria família, né? Eu saí do meu plantão na sexta-feira, encerrei às 20 meu plantão, e eu fui diretamente à casa da minha mãe, ali na República, né? Onde ela não acreditava, como muitos não acreditavam que a água ia subir, né? Tanto assim, né? E ela é extremamente resistente, né? E eu fui lá, alertei ela para retirar ela. Muitos idosos teimosos. Né? Estava junto com ela, tem mais 2 sobrinhos que estavam junto com ela, mais o meu irmão com a esposa e mais a minha irmã, né? Então, quando eu fui para casa, minha irmã já me ligou logo em seguida desesperadamente, por favor, vem aqui resgatar a gente já tem água na República. Aonde eu não medi esforço, não pensei em bens, não pensei no carro, em tudo, eu tirei meu carro dentro da água, tá? Tirei minha mãe e coloquei 7 pessoas dentro do meu carro, saí arrastando, sem pensar. Né? Onde eu consegui tirar, quando eu tirei todo mundo de lá, cheguei em casa, foi onde eu falei com o Ana. Bem, onde que eu me senti confortável, saber que a minha família estava salva. Na verdade, tu já tinha te colocado em QAP antes, né? Sim, bem antes já, né? Só que o Gleimar me ligou, cara, no início, assim, da confusão, e até eu vou contar outra história particular, mas que tem tudo a ver, né? Que é o melhor cachorro-quente que eu já comi na minha vida. Nossa, né, aquele... Porque a gente as melhores refeições foi daquela semana. A gente já trabalhou a sexta-feira inteira, praticamente. Começou às 14h30 e era... Que hora era aquilo que vocês vão tentar achar? Cachorro-quente. Umas 11 horas, meia-noite. Mais, era meia-noite, meia-noite 15. E aí eu falei pro Gleimar, cara, eu tô morrendo de fome, cara. Não aguento mais. E ele, deixa que eu vou resolver isso aí. Foi eu e ele. Foi ele e o Juliano e pegaram os cachorro-quente aonde ele no... Cara, foi assim, ó. A gente foi atrás de comida, na realidade, no lanche, e a gente não achava, né? Aí eu falei pro Gleimar até, eu disse, Gleimar, né, o Apache lá da esquina, né, que eu sei que fica até tarde aberto, o Glei não pensou, não, vamos lá agora. Chegamos lá, a gente fez os cachorro-quentes. E eu tinha deitado, mas o Apache tinha fila, né, eu me lembro que eu fui também tentar pegar um lanche ali, era... Sim, só que antes é fila de 2 horas esperando. E aí a gente, cara, eu lembro que eu deitei um pouco no banco da viatura
porque ainda não tinha água no estacionamento, nada, era madrugada de sexta para sábado. E eu lembro que eles chegaram com o cachorro quente, eu me acordei com o cheiro do lanche, de tanta fome que eu tava. E eu disse, bah, Glemar, esse aqui é o melhor cachorro quente que eu já comi, cara. Verdade. Que loucura. Mas situações incríveis que a gente passa, né, Luciano? E, cara, eu queria te fazer um agradecimento e fique registrado. Tu foi o cara que conseguiu os profiláticos pra minha equipe. Ah, sim. Então, te agradeço a Paramédica, né, por isso, porque a gente extremamente tem contato. importante. Contato né? a gente sempre tem, né? A gente é veterano aí da área, mas... E a gente fez os contatos via internet, graças a Deus a internet é uma coisa que ajuda muito. De apoio, e vem chegando apoio, que eu nunca vi apoio de onde é que veio. Helicóptero pousando, aqui autorização para pousar não sei o que, na base aérea não tem autorização, não, vamos pousar aqui mesmo, do lado da delegacia ali. E pousava os helicópteros ali sem critério, pousar helicóptero com medicação, graças a Deus conseguimos força de medicação, porque a gente focou em alguma coisa. Tava todo mundo, alimentação já tinha gente, água já tinha gente, socorro tava um pessoal, equipe especializada fazendo. Cara, vamos focar em medicação, que o pessoal vai precisar de medicação. E várias farmácias embaixo d'água na Matias. Sim, Força de farmácia, então tava tudo sobrecarregado, não tinha medicação, não tinha como chegar caminhão para repor nas farmácias, então o pessoal ficando doente. Força de medicação. Falei, vamos fazer mutirão de medicação, vamos montar uma farmácia. Minha irmã é farmacêutica, meu cunhado é farmacêutico. Então tem várias pessoas que ajudou, né, a relação ali. E a gente impressionante, pensou, não, né? vamos botar uma farmácia. Tá, show de bola. Pessoal, a conversa tá tão boa, já passou mais de 1 hora da nossa conversa, né? Passou voando. E eu gostaria de saber agora o que é o foco agora, o objetivo. Nós estamos agora com toda a base do SAMU no HPE, no Gracinha. Como é que tá essa situação? Vocês estão conseguindo... Como é que tá todas as equipes? Eu só imagino todas as equipes no Graça. Deve estar um caos. Como é que vocês estão se virando? Como é que tá a questão dos atendimentos? Deve estar furando o pneu feito bicho também, com as ruas tudo sujas, as viaturas dando pane. Quantas viaturas vocês ficaram agora? Como é que tá a logística do SAMU de Canoas? Só pra gente entender. Então, antes de começar a fala, eu já inicio com agradecimento, né? Porque as equipes são fantásticas, né, cara? O pessoal é uma situação adversa, uma situação muito complicada, difícil, né? Porque nós tínhamos 2 bases e uma base se perdeu inteira, né? Então a gente perdeu toda a base do HPS, perdeu todo o container de medicação que a gente tinha, o administrativo foi inteiro destruído, né? A princípio a gente salvou poucas coisas, né? E equipamentos, enfim, mas o que é o problema? O problema é que tu tira 7 pessoas do turno, né? E coloca junto dentro de uma base que não foi projetada para mais 7 pessoas. Então o pessoal tá se virando literalmente nos 30, né? Situação difícil, né? Como que tá? O que a gente tá planejando agora, né? A gente tá tendo um planejamento para voltar ali para a base do HPS, né? O pessoal já tá fazendo uma higienização lá. A secretaria tá dando um grande apoio nesse sentido, né? Porque uma base que era 3, só para o pessoal entender de casa, são 3 equipes que ficam no Graça, do lado de casa, Santos Ferreira, e mais 3 equipes lá no HPS. Isso aí. E as equipes do HPS vieram pro Graça. Então tem toda a questão de logística, né? De alojamento. Isso, exatamente. Então, a gente tem feito tem trabalhado para isso, né? Mas a gente sabe como é difícil, né? Algumas coisas e algumas outras coisas demoram muito. Mas a cooperação da equipe tem sido fundamental, né, Luciano? Porque nunca a gente teve alguém que, não, olha só, não posso ajudar, não posso ficar, não posso auxiliar. E tiveram pessoas que perderam tudo, como a gente tinha falado, né? Perderam todos os seus bens, enfim. Então, pessoas que não conseguiam vir trabalhar também, mas outros já conseguiam ajudar. Sim. Então, a união mantém dentro do SAMU de Canoas, eu acho isso muito importante, né? Mas é inegável, né? A dificuldade é extrema. Sim. Tiveram vários momentos que, cara, eu fiquei assim, tive que até me segurar para não me emocionar e cair no choro, assim, porque ver os colegas, né, nesse tipo de situação é muito difícil. Né? Só imagino. Então, a gente está agora trabalhando, né, tem... Vocês estão com quantas as VTS? A frota, na verdade, não foi afetada, né? O que foi afetado foi as ambulâncias reservas, que, sim, graças a Deus, o pessoal do estado já nos auxiliou em relação a isso aí, já tentou nos ajudar e a gente já recebeu 2 viaturas novas, né?
E está agora no processo de emplacamento, seguro, essa questão, né, de regularização dos documentos que vêm do federal, né? Mas as 6 viaturas, algumas estão dando uma mecânica aumentada devido a, molharam, ou a questão do combustível às vezes foi afetado, né? Então tem toda essa questão que pode ter problema, né? Sim. Que a gente tem o coordenador de frota, o Eduardo, que é um cara sensacional, que corre muito, que batalha muito para que o serviço funcione, né? E a gente tem um acordo, né? Se a ambulância tem um risco para o profissional, ela não roda. A gente avisa o Estado, ela entra em FA e ela aguarda a manutenção, né? A gente jamais pode arriscar a vida do colaborador. É isso aí, primeira coisa é a gente trabalha isso sempre, em todos os cursos, né, que tu vai fazer. A primeira coisa que está lá em cima é segurança da cena, segurança do profissional, então não foge o raciocínio, né? Só para complementar, né, o Eduardo foi um dos que perdeu tudo também. Foi lá, exatamente. o resgate da própria família dele, né? E estava todo dia lá no SAMU conosco lá para ajudar a resolver um problema na viatura. Alguns problemas que teve ele resolveu na hora, ele correu. Foi uma peça fundamental ali. E tem algumas pessoas que a gente tem que falar aqui, né? Por exemplo, o Gianni, né? O Nico mecânico, que não faz parte, já trabalhou no SAMU, foi condutor, um excelente condutor, né? Um grande amigo meu até. Sim. Conhece o Nico, né? Uhum. E automaticamente ele foi nos apoiar, auxiliar uma manutenção de viatura e ficou o dia inteiro para arrumar esse B12. Correto. E tava com problema e a gente precisava de viatura no trecho e ela tava com algum problema mecânico que não tenho a perícia para te dizer exatamente o que é. Mas ele, olha, cara, ele virou a noite trabalhando com aquela viatura. No outro dia me entregou a viatura funcionando. Imagina. Então, assim, como eu te falei antes, né? São 2 tipos de emoção, né? Tu te emociona com as pessoas te ajudando. É muita gente. Se a gente for falar aqui, a gente pode até esquecer de um de outro, né? Mas é muita gente. Muita gente. Muita gente ajudando, ajudar, né? Olha. É muita gente. Eu, exatamente, depois daquele dia da enchente, eu fui cobrir meu plantão ainda, né? Fui xingado ainda no meu plantão ainda, né? Tá fazendo aqui, cara? Porque tu não tá descansando? Não, eu vim cobrir meu plantão. Fominha. E vim cobrir meus plantões e ainda acabei ligando pro Luciano, ainda que precisasse de alguma ajuda ainda, né? É verdade. Eu fiquei ali na questão, é uma coisa da gente. Mas já, né? É do sangue, né? Do sangue já. Luciano, a gente sempre desde que eu entrei na coordenação e até o enfermeiro Gustavo, que era o coordenador anterior, a gente sempre buscou pro serviço, né? Melhorar o serviço, melhorar as condições. É uma luta muito difícil, né? Uma luta onde tem várias barreiras, várias... É um leão por dia, né? É um leão por dia que a gente tenta combater. É um leão por dia. Mas graças a Deus, assim, eu tô bem amparado, graças a Deus, né? O pessoal que tá comigo na coordenação, né? A Josiane, coordenadora administrativa, o Eduardo, coordenador de frota. São pessoas sensacionais, né? A Josiane eu sou suspeito para falar, né? Mas é uma pessoa fantástica que faz um trabalho ímpar, assim, para manter a instituição andando, né? Toda aquela questão burocrática, questão de regras administrativas. E também tem o pessoal da secretaria, né? A gente tem que salientar também. Primeiro, o Gustavo fez um excelente trabalho, né? Lá dentro do Hospital da Ubra, quando acolheu, né? Nem sei quantas pessoas, acho que 5, 6 mil pessoas. O Gustavo, ele ficou lá no HU, dando um apoio pro HU. Né? A gente trocava uma ideia via telefone, WhatsApp. Mandei bastante medicação para ele lá. A gente tava com ponto de apoio de medicação e a gente abastecia os locais que o pessoal pedia. Então a gente foi informado, eu fiquei pessoas relatando, né? O pessoal lá de dentro da própria Ubra que estavam acolhendo 8 mil pessoas, né? Então, foi um contexto, né, Luciano, de fatores que, para dar certo, né? Sim. Porque muita gente se empenhou muito. Até eu queria agradecer aqui, eu não sei os nomes, mas todas as pessoas que doaram marmita pro SAMU, água, que foram nos levar, né, colchão, que nos ajudaram. A gente deixa o nosso eterno agradecimento, foi de grande ajuda, né? E ajudou, inclusive, os profissionais que atendem as pessoas que também precisam de auxílio, né? Então, deixa aqui o meu agradecimento. Nós temos ainda uma batalha que é recuperar Canoas, como outras cidades também vão ter que ser recuperadas, mas é uma recuperação que não é para agora, isso vai demorar muito. Demora um pouco, Vai ser uma coisa muito triste essa recuperação, porque a gente perdeu praticamente meia cidade e toda a cidade de lá tá para cá também. Então o trânsito tá um caos, mercados lotados, farmácias lotadas, que abastecer teu carro também tá sempre fila.
tá bem complicado. Tá bem complicado. Uma coisa que eu posso complementar, assim, que eu notei bastante, assim, sabe? Foi a questão da gente estar descendo no bairro Matias Velho fazer o atendimento e a população perguntar se a gente vai retornar. Parece que é extremamente a necessidade, né? E a população pergunta, vocês vão retornar? A gente está preocupado, vocês De vão retornar para a base do... Isso, correto, Sim, para conseguir ter a proatividade do atendimento em si, né? Entender a urgência, né? Então, isso Pô, é eu me lembro da inauguração lá em 2004, 2005 do HPS, que eu estava presente, né? Primeiro atendimento do SAMU, eu tava ali, acho que tava eu, o Vitor, o Dr. Vitor, pegou O Vitor Alves. uma PCR na frente do HPS. O HPS estava fechado, a pessoa botou a vítima no carro e chegou buzinando, só que o HPS não estava aberto ainda. Daí no carro ali, a gente no SAMU tava na base, a base abriu, mas o HPS não estava aberto. Aí botamos no chão, começamos a atender, ele entubou no chão, botamos na ambulância, levamos pro braço. Então, e agora, depois de todo esse tempo, infelizmente, fechado de novo. Espero, se Deus quiser, que volte, né? Volte a funcionar, que vai ser uma coisa difícil, porque tem equipamento, tem como comprar equipamento, vai ser muito demorado, mas espero que... Hospital Pronto-Socorro, não só referência para Canoas, mas para vários municípios externos. Exatamente, né? Não só para Canoas, né? E hospital de grande valia, né, Luciano? Porque imagina, todos os traumas do município e de municípios externos têm referência ao pronto-socorro, né? Então, rezo, né, todos os dias para que retorne, né, o hospital. Eu tenho amor por aquele hospital, né? Então, a gente fica na esperança, né, de que o quanto antes retorne e que o nosso município também retorne à normalidade, né? Quanto antes. Então tá, pessoal. Já ultrapassamos nosso horário, o papo tá tão bom aqui, né? Um papo bem interessante, né? Primeiramente, eu quero fazer uns agradecimentos finais, depois vocês fazem o agradecimento de vocês, né? Primeiramente, eu quero agradecer, primeiro pela amizade que eu tenho com vocês, eu tenho orgulho de ser amigo de vocês, certo? Segundo, obrigado pelo ter aceito o nosso convite de participar desse podcast, né? Sabe que sempre pode contar comigo para qualquer coisa. Igualmente. Certo? Tenho orgulho de ser canoense, de ser atendido pelo SAMU de Canoas. A equipe do SAMU de Canoas é maravilhosa, né? Então eu sempre comento nos meus cursos, às vezes, ou às vezes a gente fala sobre cidades, né? Vocês querem escolher uma cidade para morar? Eu quero me mudar para tal lugar. Primeiro, olha como é que é a logística da cidade em relação à saúde, né? Não adianta tu morar numa cidade que não tem recurso de saúde, né? Então, Canoas, nós temos aqui o Gracinho, o HPS, nós temos 6 unidades de SAMU, as equipes qualificadas, então é uma cidade bem amparada na parte da saúde, os profissionais todos qualificados, isso aí é bom. Pena que essa tragédia, né, vai dar uma amenizada, mas que, se Deus quiser, as coisas vão voltar ao normal. Então, mais uma vez agradeço, né, mais uma vez sinto orgulho de ser amigo de vocês, um abraço para todo o pessoal do SAMU de Canoas, que eu amo de coração, já trabalhei ali, conheço todos, né, um abração para todos, né, e deixo a palavra para cada um de vocês aí, né, pedida pro pessoal aí que tá assistindo. Então, meu primeiro agradecimento, né, Luciano, vai para minha família, né? Eu acho que sem o apoio da família a gente não é nada, né? A gente não segue, né? Perfeito. Porque muita coisa que a gente faz, a gente precisa de ombro, né? De apoio. O segundo agradecimento, então, eu agradeço a minha equipe, que a todo momento está do meu lado, isso eu não tenho o que falar. As pessoas sabem, me conhecem, né? As críticas são bem-vindas, né? Eu não entendo crítica como ataque. Eu entendo crítica como construção, né? Então, perfeito. Como tu vai melhorar se tu não ouvir a insatisfação do outro? E tá contigo na mesma batalha, né? Então, tu como um gestor, tu tem que ouvir o que as pessoas têm para te dizer, mas não só coisas boas. Tu tem que ouvir as ruins para poder melhorar, né? Então, eu agradeço a minha equipe por estar firmando a passada, né? Nesse momento muito difícil que a gente está passando. E quero dizer para eles que podem esperar, porque a gente vai continuar lutando para muita coisa melhorar. Então, e o agradecimento então a ti, né, Luciano, por ter me convidado, ter dado o espaço para a gente poder contar essa história, né, que querendo ou não, né, as pessoas ainda que têm muita experiência comentam, né, cara, eu tenho 17, 20 anos de pré-hospitalar, de resgate,
enfim, né? Vou para todos os locais e eu nunca tinha visto uma missão tão faca na caveira como essa que foi evacuar o HPS. Então, agradecer, né, o pessoal do dia lá, a equipe que estava lá, que se doou, agradecer aos diretores dos hospitais, Dr. Álvaro, Dr. Tiago, né, do Hospital da Ubra, que nos ajudaram, o Dr. Tiago Braga, que foi fundamental, o Tenente Adriano, que é um cara fantástico, que eu tive a satisfação de trabalhar e conhecer. E te agradecer por esse convite, por poder contar essa história. Né? Faço as minhas palavras as tuas, né? Te considero, te respeito muito, né? Nessa área. A Paramédico também é uma empresa de excelência, de treinamento, enfim. Então, sou muito grato e pode contar comigo para outros podcasts aí, né? Se quiser. As portas a gente sempre tá à disposição. estarão abertas, né? Então, fico meu Esse agradecimento. podcast foi um podcast meio, não digo triste, mas um podcast que emocionou a gente bastante. Mas vamos ter outros podcasts aí, né? Conta Vamos ter outros aí, com certeza. Outros assuntos aí sempre vai ter. Inclusive, nas próximas semanas teremos outros assuntos. Nós vamos falar aí, aproveitando já o espaço. Eu vou convidar o Márcio Marins e o Marcelo Marins, que são da Motolance, são irmãos. Então, eu queria ver como é que é essa coisa de trabalhar com irmão, né? Vai ser bem legal. Então, os próximos convidados. Nós temos também o Semin, Tenente Semin, que é enfermeiro, o Ezequiel, policial civil enfermeiro também. Vamos falar sobre a questão da parte da enfermagem nesse tipo de atendimento, do policial, o bombeiro, né? A vivência deles é bacana. E outros podcasts terão, a gente vai ter várias ideias boas para chamar para o público. Podcast de peso, então, Luciano. De peso. Bom, vamos O lá, Juliano né? vai concluir agora, hein? Primeiramente, agradecer a minha família. Eu me tornei e venho me tornar cada vez mais. Desde lá, quando eu fui embora, ela sempre me incentivou, né, a correr atrás daquilo. Segundamente, agradecer ao Luciano, né? Hoje eu não estaria vivendo. Tá numa ótima instituição. Tenho orgulho de dizer que eu, né? Agradecer ao Gustavo pela oportunidade também, juntamente. Agradecer ao Andy por acreditar em mim. Eu sou. E dizer que eu sou muito grato por tudo que vem fazendo, que vem criando, né? Formando socorristas bons, né? Eu sempre usa paramédico como referência, né? Eu me criei aqui, né? Dizer isso. Que bom. Quero agradecer muito a ti. Sempre acreditei no teu trabalho e graças a Deus hoje sou colega teu. Então tá, pessoal. Me sinto honrado aí desses agradecimentos e vamos encerrar o nosso podcast, certo? Pessoal, então uma boa noite a todos. Peço que sigam nossas redes sociais, Paramédico Sul, certo? Tanto no Face, no Insta e no YouTube, Paramédico Sul Podcast, né? Quem puder seguir a gente, acompanhar. Esta gravação vai no ar agora, provavelmente amanhã ou depois de amanhã. A gente vai editar, gravar, dar uma ajeitadinha e já vamos largar para vocês aí, para vocês acompanharem. Certo? Uma boa noite a todos. Valeu, obrigado. Pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.